Olá, olá, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos numa rica e gloriosa paz do Senhor. Estamos retornando mais uma vez, trazendo uma palavra de ensino para a igreja. Mas hoje eu gostaria de falar sobre o altar. Nós temos batido muito nessa tecla do altar. O que é o altar? Para que serve o altar? E eu hoje gostaria de trazer uma palavra nesse sentido. Eu vou falar devagarinho, vocês não fiquem incomodados não. Mas eu peço encarecidamente que ouça e veja esse vídeo todo. Você vai aprender. Eu gostaria de pedir a Deus a direção do Espírito Santo. Senhor, dai-nos a direção do Teu Santo Espírito para aplicar, Senhor, esta palavra. A começar de mim mesmo, Senhor. E desde já eu agradeço, Senhor, por esta palavra, porque sei que vai trazer edificação e vai trazer santificação. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Queridos, a palavra de hoje, ela está titulada Como se comportar no altar do Senhor. Eu sempre tenho pedido a Deus alguns temas para nós formar um estudo. Busquei nisso aqui, com certeza, Deus nos concedeu. É um estudo temático, textual, aplicado por versículo, em foco hermenêutico. Estou explicando direitinho para os irmãos entenderem. E nessa introdução, nos ensina, primeiramente, que o altar do Senhor representa o lugar sagrado de consagração, serviço e comunhão com Deus. No Antigo Testamento era o local dos sacrifícios e no Novo Testamento simboliza a entrega total ao Senhor e o ministério da palavra e da adoração. Então a Bíblia nos ensina princípios claros sobre como se comportar no altar com reverência, santidade e temor. Então veja aí que a palavra ela já nos colocou dentro de um cerco que nós não temos saída se não for viver isso que está dizendo a introdução. A Bíblia nos ensina princípios claros sobre como se comportar no altar com reverência, santidade e temor. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a partir do momento que um crente, que um pastor, que um levita, que um obreiro, ele não tem reverência, santidade e temor para estar no altar, ele não deve subir no altar. É melhor ficar ouvindo a palavra, aprendendo, para poder dar continuidade no seu ministério. Isso envolve pastor, obreiros,
obreiras, diáconos, presbíteros, evangelistas, levitas, líderes, enfim, todos que participam do altar, que vivem no altar. E o primeiro ponto é o altar como lugar de santidade. Guarda essa palavra, o altar é lugar de santidade. No livro de Levítico, capítulo 10, verso 1 ao 3, diz a palavra do Senhor: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram fogo neles e colocaram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. E o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Entendeu, né? Fogo estranho. Explicando isso em 2 pontos, o primeiro ponto diz: o altar é santo e não pode ser profanado com práticas erradas. Segundo, Deus exige obediência e santidade dos que ministram diante dele. E terceiro ponto, qualquer oferta fora da vontade de Deus é rejeitada. Então, se nós queremos ter um bom louvor, uma boa adoração, precisa de se comportar como um tal verdadeiro adorador, ministro da palavra de Deus. Caso contrário, nós estamos levando fogo estranho e a qualquer momento pode ser fulminado no altar do Senhor. Queridos, não brinquem. Altar é coisa séria. Fazendo uma aplicação em 2 pontinhos, o primeiro diz: quem ministra no altar deve estar em conformidade com a palavra de Deus. Segundo, é necessário preparar-se espiritualmente antes de subir ao altar. Preste bem atenção o que a palavra nos ensina. Quem ministra no altar deve estar em conformidade com a vontade de Deus. Então, meus amados colegas, levitas, líderes, seja quem for que participam do altar do Senhor, se você não está adequado, se você não está em conformidade com a verdade de Deus, é melhor que você não suba no altar, porque vai te trazer problemas seríssimos. Isso é mais sério do que o que se pensa. Primeiro que, eu não sei se vocês lembram, eu tenho falado esses tempos atrás e venho falando, que eu vou estar de olho em tudo, que eu vou ser um cara enjoado com as coisas de Deus.
Não importa quem quer que seja, doa em quem doer. Pode ser meu filho, minhas filhas, meu sobrinho, meus netos, meu amigo, não importa. Se fizer as coisas de Deus desordenada, com certeza eu vou chegar junto. É por isso que eu estou enviando esse estudo, para entender que as coisas de Deus não é de qualquer maneira. Eu vi domingo cenas desagradáveis no altar. Então, quando os levitas estão adorando a Deus, os adoradores, os cantores, não deve virar as costas para a igreja e ler o que está escrito, a letra da música na tela. Isso é antiético. Então, os levitas, os cantores, têm que sair de casa com a letra na ponta da língua. Ensaio não é para decorar música, ensaio é para passar a música. Então todos têm que estar com as músicas na ponta da língua. E parar de movimentação em cima do altar. Eu vi uns sentam, outros levantam, outros andam, termina o louvor, não sabe para quem passa o microfone, não sabe se desce do altar, se permanece. Meu Deus, está desorganizado isso. Eu percebi, eu entristeci o meu coração domingo. Eu vi, encostado na mesa e vi isso. Eu estava percebendo a movimentação. Altar não é feira. Altar é um lugar santo, onde está a presença de Deus. Então é necessário que, preste atenção, é necessário preparar-se espiritualmente antes de subir no altar. Seja para cantar, seja para pregar, seja para dar um testemunho, seja para o que for fazer, tem que estar preparado espiritualmente. Não é de qualquer maneira, pelo amor de Deus, cuidado com a sua vida. Segundo ponto, o altar como lugar de serviço e chamado. No livro de Êxodo, capítulo 28, verso 41, diz assim: E os vestirá com essas vestes Arão, teu irmão, e os seus filhos com ele, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me sirvam como sacerdotes. Irmão, eu disse, até as vestes precisam estarem adequadas. Me chame de enjoado, de chato, pode me chamar. Eu não vou me preocupar, não. E nem vou ficar zangado. Mas é com as coisas de Deus. Nós temos que ter cuidados com as coisas de Deus. Não é de qualquer maneira. O serviço no altar exige uma chamada divina. Não pode ser feito por qualquer pessoa. Lembre-se disso, não pode ser feito por qualquer pessoa. Precisa de estar preparados espiritualmente, para não falar baboseira, para não estar fazendo o que não deve fazer no altar do Senhor. Deve haver consagração e santificação para o ministério. Quem sobe no altar
está representando Deus diante do povo. Você tem representado Deus diante do povo? Não. Alguns não, precisa de ter respeito. E eu notei isso, domingo eu estava encostado à mesa, eu fiquei triste de ver a desorganização mesmo. Se você ficar ferido, machucado e triste, procure consertar diante do Senhor. Não precisa tomar satisfação comigo. É só consertar a vida. Subir no altar. Eu disse hoje no culto, depois do culto, e no culto eu disse algumas palavras. Se continuar com essa bagunça, vai descer para louvar embaixo, não é em cima não. Dói, né? Ontem eu falei sobre fidelidade. Deus não quer meia fidelidade. Deus quer fidelidade completa. Deus quer que obreiros, obreiras, pastores, líderes, toda a igreja andem em compromisso, sejam compromissados. Qualquer coisa, meu irmão, qualquer coisa é motivo de abandonar a igreja, largar a igreja para lá. Que é isso? Que mundo nós estamos vivendo? Que evangelho é esse? Foi pregado domingo. Domingo foi pregado sobre o inferno. Quem sobe no altar está representando Deus diante do povo. Esses cultos estão sendo gravados para o mundo inteiro. Não é para algumas pessoas. Não é só para o povo da igreja, não. É para o mundo inteiro. E ver uma bagunça daquela, uma desorganização daquela, vai falar o quê da sua igreja, do seu pastor? O que vai falar? Então, para fazer tudo isso, meu amado, é melhor você ficar sentado no banco, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo para depois tomar uma posição correta diante do Senhor. Olha, eu já estou enfadado de falar de horário, de falar coisas repetitivas. Está parecendo a oração do Pai Nosso, decorativa. Meu Deus, que é isso? Que mundo que nós estamos? Que evangelho que nós estamos pregando? Eu disse, foge da igreja moderna. Eu quero a igreja de volta, eu quero a igreja do Senhor de volta, eu quero a igreja primitiva de volta, eu quero a igreja que ora, a igreja que adora, a igreja que santifica. Eu quero a igreja de milagres, onde o Espírito Santo tem liberdade, não é onde a carne fala mais alto, não. Não se pode ocupar o altar sem preparação espiritual. Não se pode ocupar o altar sem preparação espiritual. Se você não está orando, não está jejuando, não está lendo Bíblia, quer ocupar o altar, não é teu lugar. Não é teu lugar. Por favor, não é teu lugar. Os que ministram devem viver em santidade contínua. Está dando para entender, meu querido? Terceiro ponto, o tópico, como queira entender. O altar como lugar de temor e reverência. Eclesiastes 5:1 diz o seguinte: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabes que fazem mal. Meu Deus, olha a palavra. Vocês não lêem a Bíblia, não? Claro que não, pelo visto não, né? Quem sobe
ao altar precisa ter temor, temor, pois é um lugar sagrado. O altar é um lugar sagrado. Queridos, preste bem atenção. Todo obreiro, todo líder, todo ministro, todo pastor precisa de ser irrepreensível. Você não sabe o que significa esta palavra irrepreensível? Estude a Bíblia. Deus se agrada mais da obediência do que os sacrifícios vazios. A irreverência no altar pode trazer consequências sérias, muito sérias. Olha, eu estou dando essa alerta para ver conserto definitivo. Por favor. O comportamento no altar deve ser de total reverência. Não se pode brincar ou agir levianamente diante do Senhor. Para de correr em cima do altar, sentar em cima do altar, se virar as costas para o povo, cantar as músicas lendo no telão. Você é levita, tem que ter a música na ponta da língua gravada. As letras das músicas têm que estar na equipe no domingo à noite para quarta-feira estar pronta. Ensaiar em casa. Coloca em casa para ensaiar. Ouça, ensaia, aprende em casa. Colocar nas últimas horas é desorganização, é falta de equilíbrio. Quarto, estou caminhando para terminar. O altar como lugar de adoração pura. Olha, adoração pura. Não é de qualquer maneira, não. Um desce, outro sobe, outro corre, outro fica, um vai para lá, outro vem para cá, tudo em cima do altar, e o pregador fica sem saber se sobe, se não sobe, o que faz? Terminou o louvor, desce todo mundo rápido, acaba com a agonia. Olha o que diz João 4, 23 e 24, diz assim, ó, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim os adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, meu amado, o altar deve ser um lugar de adoração verdadeira e sincera, não é lugar de brincadeira, de blá blá blá, de ficar conversando um com o outro, não, discutindo uma coisa e outra, não. Meu amado, pelo amor de Deus, entre em reverência, consagra a sua vida, entra na presença de Deus, para de brincar com as coisas sérias, com as coisas santas de Deus. Eu poderia falar isso aqui em uma gravação no YouTube, no Instagram, no Facebook. Não, eu estou falando com a igreja local, nossa igreja. Nós como igreja. Deus rejeita a adoração falsa e busca adorações íntegras. O fogo deve estar em Deus e não em exibição pessoal. Se exibir, achar que está fazendo coisa linda para Deus, tá nada.
Está trazendo bagunça, apresentando bagunça. Quem ministra deve ser exemplo de adoração genuína. Quem ministra deve ser exemplo de adoração genuína. A adoração no altar deve ser direcionada a Deus e não ao homem. E não ao homem. Último, o altar como lugar de pregação e ensino da palavra. Eu espero, irmão, que respeite o altar. Altar não é lugar de sentar, ficar contando anedotazinha, tirando fotozinha, não. Tem o horário certo de tirar foto, igual faz na igreja, durante o culto. Esse horário é do horário de tirar fotos para colocar. Eu estou falando de pessoas que sentam, faz aquele grupo de pessoas e tá lá tirando fotinha, fazendo selfiezinho. Não, pelo amor de Deus, né? 2 Timóteo 4,2 diz: prega a palavra, esta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. A igreja tem que ter doutrina, reverência, educação, tudo isso. O altar é um lugar de programação da palavra com autoridade.